Agora falando de economia, o Comitê de Políticas Monetárias reduziu a taxa básica de juros para 12,25% na última semana. A projeção já era esperada por alguns economistas e pode impulsionar o acesso ao crédito, mas algumas instituições criticam a redução. A Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, acredita que a nova Selic não é o suficiente para impedir custos adicionais. Para entender melhor os impactos da Selic na economia, nós vamos conversar agora com o professor de Economia da PUC de São Paulo, Antônio Correia de Lacerda. Professor, muito boa tarde ao senhor. Obrigada pela participação aqui no Fast News de hoje. Boa tarde, Paulo, e a todos que nos acompanham. Professor, a pergunta é bem básica para a gente iniciar a nossa entrevista. Quais são os impactos dessa nova redução da Selic? Ela tem um impacto muito mais de sinalização futura do que propriamente prática, porque a taxa de juros básica no Brasil, apesar das reduções recentes, ela ainda está muito elevada, né, para padrões internacionais. O Brasil tem a maior taxa de juro real do mundo, que é aquela descontada a inflação. Mas é uma sinalização importante, porque mostra a continuidade de um processo de redução de taxa de juros, o que, junto com o arcabouço fiscal, junto com a possível aprovação da reforma tributária, com a queda da inflação, né, e várias outras medidas em curso, promovem um ambiente, portanto, mais favorável ao crescimento econômico, à geração de empregos, né, que, aliás, melhorou bastante, e um cenário mais favorável para o investimento produtivo, né, não só aquele que é o investimento que é mais uma aplicação financeira, que é realizada no mercado, né, com a compra de títulos, papéis privados e papéis do governo, mas também o investimento em infraestrutura, os investimentos privados, né, nas várias áreas. É isso que movimenta a economia e é isso que pode também colaborar para diminuir a vulnerabilidade social de muitos brasileiros. Nós temos ainda, segundo os últimos dados, 33 milhões de pessoas em situação de fome, né? Metade da população brasileira, mais da metade, na verdade, sofre de insegurança alimentar. Enfim, são desafios para um país que é, segundo o FMI, a nona economia do mundo, mas que ainda é profundamente desigual e tem muita gente excluída do processo produtivo, do processo social. Professor, em relação a essa declaração de Lula nesses últimos dias, em relação a buscar esse déficit zero no ano que vem, no ano de 2024, que seria impossível, né, que teria esse estouro, o senhor acredita que essa possibilidade ela poderia, enfim, contribuir, impulsionar ainda mais esses juros altos aqui no Brasil? Não, eu não acredito, porque a situação fiscal no Brasil é absolutamente controlada. Quer dizer, o Brasil tem projeção de déficit esse ano, né? Provavelmente teremos um déficit nas contas públicas, talvez próximo de 1% do PIB, e muito provavelmente também o ano que vem. Quer dizer, na verdade, todas as projeções fora do governo apontavam para, ou apontam também, né, para um déficit público. Isso não é nenhuma tragédia. Se nós tomarmos os países do G20, que são, então, representam 85% do PIB mundial, todos, sem exceção, têm déficit nas contas públicas. E por que eles têm déficit? Porque eles querem? Obviamente que não, mas é dada a circunstância, quer dizer, nós tivemos vários impactos de fenômenos globais, as crises climáticas, né, o pós-pandemia, o efeito agora das guerras, né, que tem impactos não apenas locais, mas internacionais, prejudicando, por exemplo, o abastecimento logístico de várias empresas, portanto, afetando os preços dos componentes. Então, são dificuldades que são geradas e que fogem ao controle dos estados nacionais, dos bancos centrais, dos governos. Então, eu não vejo nenhum drama em o Brasil enfrentar a realidade de ter um déficit controlado, não um déficit explosivo nas contas públicas. E a aparente divergência entre a visão do Ministério da Fazenda e do Presidente da República é absolutamente normal do meu ponto de vista, porque o Ministério da Fazenda é o gestor das contas públicas, ele tem que realmente sinalizar uma meta ousada de equilíbrio das contas públicas. E o Presidente da República, ele tem compromissos que vão além da estabilidade fiscal, que estão ligados ao crescimento econômico, à vulnerabilidade social, à superação da vulnerabilidade social,
e outros elementos muito importantes para a sua gestão. Então, na verdade, esse debate, me parece, faz parte do ambiente democrático e republicano, e não deve afetar o comportamento dos juros, nem da economia como um todo, apesar de uma ou outra turbulência no curto prazo, né? Foi uma turbulência que ocorreu no curtíssimo prazo, logo após a declaração, mas, por exemplo, na sexta-feira, que foi o último dia útil, né, antes desse fim de semana, já tivemos uma reação positiva da Bolsa de Valores e também uma apreciação do câmbio, o que mostra que o mercado volta a uma certa normalidade. Professor, a gente falou sobre essa possibilidade do aumento de juros, mas tem também a possibilidade do aumento de impostos, né? Porque para manter essa meta para o ano de 2024, precisaria aumentar a arrecadação. O que isso impactaria na sua análise? Isso, o Paulo, nós temos aí algumas distorções no sistema tributário brasileiro, né? Primeiro que ele é altamente regressivo, então ele precisa ser corrigido. Segundo que ele permite várias brechas, seja pela guerra fiscal entre os estados, seja por isenções tributárias sem finalidade social, que só favorece um ou outro agente econômico. Então, existe espaço para o aumento da arrecadação, né? Mediante o combate às fraudes, à sonegação fiscal, né? Agora, isso nem sempre é possível no curtíssimo prazo, por isso que as metas de desempenho fiscal devem ser realistas, não é? Elas devem conter muito mais uma sinalização do que uma ação imediata, de resultado imediato. Então, eu acredito que tanto a possível evolução que teremos na aprovação da reforma tributária, lembrando que é algo que está em discussão há mais de 30 anos, não é? A reforma tributária é algo muito difícil, porque todos são favoráveis à reforma tributária, mas ninguém quer abrir mão, ninguém quer pagar mais, né? E também ninguém quer abrir mão dos seus privilégios. Então, é um fenômeno aí de economia política, evidentemente, que envolve não só os aspectos técnicos, mas toda a correlação de forças que está refletida no Congresso Nacional. Ao que tudo indica, como ela foi amplamente debatida ao longo dos últimos meses, muito provavelmente teremos uma evolução. Se não a reforma ideal, mas pelo menos uma evolução em relação ao sistema tributário atual, o que será muito positivo, não só para as contas públicas, mas também para a competitividade do Brasil, né? O Brasil precisa ampliar sua competitividade no mercado global, no mercado doméstico, frente às importações, e, evidentemente, qualquer evolução que houver no ambiente tributário será muito favorável. Redução da Selic, meta fiscal, nós conversamos com o professor de Economia da PUC de São Paulo, Antônio Correia de Lacerda. Professor, muito obrigada pela participação no Fest de hoje. Tenha um bom domingo. Igualmente, muito obrigado.